amor, pra quem tá chegando agora, pra quem tá pegando o bonde andando aí, eu tô falando o seguinte: a questão do propósito de vida, nós estamos trazendo aqui até de uma forma mais didática, né? A questão de ser normal, que eu queira ou me pergunte ou queira saber ou buscar um propósito de vida e aquilo que é mais natural nessa pergunta. Eu tô dividindo aqui, tá? Trazendo aqui um aspecto mais normal, de ser realmente normal alguém se perguntar isso e de ser natural alguém perguntar isso. E aí vocês estão entendendo os vieses disso. No normal a gente tá falando da questão até social, né? De se objetificar esse propósito, e é muito na internet, tá? E eu agora vou falar pra vocês aqui do ponto de vista mais como uma necessidade de pensamento, é quase uma pergunta que vem tão da alma que você não sabe nem, parece que alguém soprou. Entende? E em algum momento você sente essa necessidade de se perguntar, de arguir ou de se sentir no propósito, a parte mais natural. Vamos passar para a parte mais natural, então? Bom, a parte mais natural, gente, é a parte que vai se conectar muito fortemente com o nosso ciclo da vida, tá? A parte mais natural vai se ocupar de uma necessidade de estar, né, num propósito, de ter um propósito, porque nós temos naturalmente, instintivamente, ciclicamente, tá? Pelo ciclo do qual nós somos parte, de estar a serviço da vida. Isso não é uma escolha, entende? Essa parte natural, ela não é uma escolha. O indivíduo, né, o ser vivo, ele vai ser desafiado, ele vai sentir internamente que ele está a serviço da vida, que ele está a serviço de algo maior. E isso é muito simples. E tem como base, né, as próprias leis sistêmicas. A própria lei sistêmica, as leis, vou falar elas no plural aqui, que é: se eu recebi a vida de alguém, se alguém esteve a serviço da minha vida, do ponto de vista mais literal possível que você consiga conectar, é fato que de alguma forma eu vou precisar pagar isso. Eu vou precisar compensar isso. E é por isso que as pessoas têm uma necessidade praticamente natural, vamos dizer assim, entende? De entregar algo, de servir algo, de deixar algo, de colocar isso, a gente pode nomear propósito de vida. É o que é dar um propósito à minha vida. Qualquer vida, o ciclo da vida em si, tá? Dar vida, receber vida, em si é um propósito. É o propósito do ciclo. Entende? Nós, enquanto humanos, pegando a nossa classe ali, né? A nossa espécie, vou falar com essas palavras assim, aqui, em si, pelo próprio sentido de sobrevivência, entende? Nós queremos passar a vida adiante. A gente não quer que aquilo morra conosco. Na realidade, todo bicho pensa assim. O que o bicho não quer é a extinção da sua espécie. É claro que uma baleia, um cachorro, talvez, ele não vai, um morcego, ele não vai ter a clareza desse pensamento, talvez, viu, gente? Porque a gente não tem nem como afirmar isso, né? Mas assim, biologicamente, aparentemente, não, né? Ele não vai ter a nossa clareza consciente, entende? De que ele não quer que a espécie dele seja extinta. Ele não tem. Mas algo instintivamente dentro dele diz que ele tem que estar no propósito da vida. Porque ele recebeu a vida. Aquilo é um ciclo. Entende? Que existem outros demais que dependem de algo que é muito dele. Entende? E que ele em si também existe e tem necessidades que um outro vai entregar. É uma compensação. Entende? É uma sensação natural, assim como a troca deveria ser muito natural pra gente, de compensar a vida. Ó, eu vou falar uma coisa com vocês aqui pra dar um exemplo disso, pra ficar mais claro, mais palpável. Por exemplo, vocês já perceberam que a gente humano, né, tem a mania de mexer nos ecossistemas aí, ou seja, né, atrapalhar o rolê do ciclo da vida, né, natural ali a gente, né, brilhando.
E aí, às vezes, a gente, por exemplo, introduz em um ecossistema, em um ambiente, vamos falar assim, né? Um outro bicho, uma outra espécie. E aí, vocês já perceberam que aquilo dá confusão? Eu sou de Minas, né? Caso ninguém tenha reparado nesse sotaque maravilhoso que eu realmente adoro. Eu sou mineira e eu morei muito tempo em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte a gente tem a famosíssima Lagoa da Pampulha. E lá, eu lembro que teve, talvez ainda seja, né, um problema de ecossistema, quase, né, mas um problema social lá, né, ambiental, inclusive, de excesso de capivara. Porque colocaram as capivaras lá, né, para fins de entretenimento, eu acho que foi, né, assim, a questão ali. E aquilo ali, ele foi crescendo, porque assim, não tem predador natural. É nesse ponto que eu queria chegar com vocês, entendeu? A questão de que, num ecossistema natural, vamos pegar lá uma jungle, lá uma África, lá uma selva, lá, né, e tudo mais, tem os predadores naturais para aquele ali ter um balance, né, um equilíbrio, né? Então tem lugar que eles enfiam um tanto de coisa, e quando vê da praga, aí aquele tanto de gafanhoto que não tem tanto de gafanhoto, né, acaba com as plantações lá, e depois a gente vai achar que a culpa é do gafanhoto. E a culpa não é do gafanhoto. A questão ali é que tem alguma coisa ali, foi introduzido algum animal ou retirado algum animal ali, e acaba que aquilo ali vai mexer no ecossistema, né? E aquele, por exemplo, aquele gafanhoto ali, não sei na onde não tinha lobo, aí põe lobo, aí vira um predador e tá a cão toda, né, que a gente mexe ali. Mas o fato é que, se não fosse a nossa intervenção humana ali, entendeu? Aquilo funcionaria de uma forma muito natural. Por quê? Porque aquele lobo, num ecossistema normal de lobo, onde o lobo vai ter um servir, um propósito naquele ecossistema, tá tudo bem que o lobo seja o predador. Ele vai dar conta das espécies lá de quem ele será o predador, e quem for o predador dele, naquele ecossistema ali, naquele ciclo da vida ali, daquele local, também vai dar conta dele, de forma muito natural. E ele tem um papel ali, né? Então vamos pensar aí agora em outro bicho que, por exemplo, a gente sai aí do seu predador e vão aí, abelha. As abelhas servem, elas vão, né, para elas próprias, para a vida delas, para o ciclo da vida, daquilo que é o funcionamento de uma colmeia. E aí ela vai produzir mel, entende? Ela tem uma entrega para fazer ali. Quando ela está polinizando, está certo isso, polinizando, o ato de polinizar, acho que é assim, viu? As florzinhas, ela tá contribuindo com aquele ecossistema, entende? A vida tá seguindo através dela. Ela tem um propósito. Vocês estão entendendo que a gente tá falando de propósito? Ela tem um propósito no servir dela. É a mesma coisa de sempre. Ela vai fazer a mesma coisa o resto da vida dela. Quem veio antes dela, quem for depois dela, tudo vai ser. Ela não fica muito preocupada assim, se o propósito dela é o rótulo, se o propósito dela é o mel, se o mel dela é melhor que o outro mel, para poder dar concorrência com a outra abelha. Entende? Ela não vai ficar preocupada se aquele mel dela ali é muito bom para ela poder pôr para fora ou não. Não! Ela tem um propósito. A vida em si dela, a existência dela, a materialização dela. Pensa na abelha. Pensa na abelha. Ela toda ali, ó, materializada na sua frente. A existência dela em si é o propósito dela. Isso que é o mais forte, mais natural que nós deveríamos nos conectar para falar de propósito. Entenda, jovem, a materialização daquilo que você é aqui, ó, de frente para o espelho. Entende? Exatamente tudo que te compõe por fora e por dentro traz para você a resposta dessa pergunta. Sim! A sua vida tem um propósito, meu filho. Entende? Você não estaria aqui agora se não houvesse um propósito para você estar aqui. E é claro que diferente de uma abelha que faz mel, entende? E que nesse processo de fazer mel ela faz muitas outras coisas ali e contribui com o ciclo da vida, nós precisamos despertar muitas vezes algo em nós. Porque nós somos, dizem aí os cientistas, os racionais do rolê do ciclo da vida. Entende? E por ser os racionais do rolê, como as coisas não chegam pra gente de forma tão inconsciente e natural e a gente vai fazendo como um lobo, um leão, uma abelha, igual eu tô falando aqui com vocês, muitas coisas influenciam e trazem impactos de forma direta ou indireta
Entende? Na percepção dos nossos propósitos. Por exemplo, as projeções do nosso sistema familiar. As projeções do nosso sistema familiar fazem com que muitas vezes a gente se desconecte desse propósito mais natural e mais intuitivo que nós temos. Entende? E aí a gente começa a acreditar que na realidade o nosso propósito é a projeção que o sistema familiar traz para mim. Entende? Então, segura isso aí da projeção, que nós vamos falar disso de uma forma mais específica já já. Tá? Já já a gente vai falar disso aí de uma forma mais específica. Mas compreenda, tá? Compreenda. É basicamente isso. Todo indivíduo tem um propósito que é a própria existência. Todos nós. Entende? A minha existência, a sua existência, ela faz uma diferença nesse ciclo. Vocês entendem? A sua existência em si. O maior propósito da vida é a vida, é a sua vida. Essa conexão com o propósito de uma forma mais palpável, objetiva. A internet tá muito ruim hoje. Horrível essa internet. Eu vou até os outros que eu tenho aqui pra ver se fica melhorzinho, que ela tá indo e voltando toda hora. Então eu não sei se vocês estão conseguindo, estão me ouvindo picado, tá? Vocês me desculpem, porque tô gravando, né? Vai pro YouTube também, eu vou partilhar com vocês nos stories pra ver se aqui a gravação fica melhor, mas ele realmente tá caindo demais. É uma pena, né? Mas nós vamos fazer aqui do jeito que tá dando. Mas então, pessoal, prosseguindo aqui, né? A nossa vida em si, ela é o principal dos propósitos. Entende? Ela é o real propósito. Só que, da forma como nós precisamos racionalizar um propósito, quase que objetificar esse propósito, aí muitos de nós vão entrar, todos nós talvez, né? Vamos entrar nessa vala comum dessa busca pelo propósito do ponto de vista mais normal. Lembra que a gente falou, né? Nós estamos diferenciando aqui o propósito de vida de um ponto de vista mais natural, né? E o propósito de vida de um ponto de vista mais normal. Ou seja, nós estamos trazendo aqui os aspectos sobre o propósito de vida ser um questionamento normal ou natural do ser humano. Ele é tanto normal como natural. E agora, por tudo que nós já falamos aqui da parte natural, a gente está voltando na parte normal. Pela nossa capacidade e necessidade de racionalizar tudo e de trazer de uma forma mais objetificada, rotulada, um propósito, a gente vai entrando na vala comum sobre a busca, a vala normal da busca de um propósito. Quando na realidade, muitas pessoas não vão conseguir encontrar aqui, na via normal, o propósito, porque na verdade está faltando a conexão aqui, com o natural. E aí vai entrar, gente, vai ficar muito fácil o raciocínio para vocês aqui, tá? Daquilo que eu falo com vocês sobre o servir a vida, sobre olhar para a vida que veio dos seus pais com uma outra postura. Entra questões como tomar os pais, perceber as lealdades inconscientes em que você vive, as fidelidades, o amor cego, a que preço e a que peso você está dentro daquele sistema familiar, se você já saiu do seu sistema familiar, compreendem? Então assim, enquanto a gente não, para muitos de nós, ainda não tiver muito claro, muito trabalhado, essa questão do propósito de vida dentro das questões naturais de um propósito de vida, que foi tudo que eu falei sobre as abelhas, os lobos, a nossa própria materialização como vida de propósito, entende? Vai ser difícil mesmo você encontrar um propósito do ponto de vista normal que estão te jogando aí na internet. Que o seu propósito tem que ser uma coisa. Seu propósito tem que ser uma pessoa, um projeto, um lugar que você trabalha, um nome que você tem, uma carreira, uma titularização. Você vai morrer procurando isso, entende? Pra ficar na vala comum de que todo mundo precisa de um tal de um propósito de vida. Gente, propósito de vida é um tema extremamente profundo, mas ao mesmo tempo extremamente muito simples. Entende? Você consegue perceber que a sua vida é o propósito dos seus pais? Não. Não, vou te falar por quê, Juliana. Porque a minha mãe não me quis, tá? A minha mãe não me quis. Ô, Rafa, vai ficar gravada, viu, minha lindeza? 48 horas vai ficar lá. Não preocupa não, tá lá, tá? A minha mãe não me quis.
A minha mãe, inclusive, tentou aborto, porque meu pai também não me queria, né? Mas aí a cargas d'água não deu certo o aborto, eu estou aqui. Como você quer me dizer que eu sou o propósito de vida da minha mãe? Não é o propósito de vida da sua mãe do ponto de vista consciente. Entende? De que, nossa, o meu propósito é pôr um filho no mundo. Porque isso pode ser para muitos. Foi o meu. A minha filha, ela realmente foi planejada no sentido de chegou o momento, eu quero agora, nós chegamos como casal, beleza, já estamos aí, estamos nesse pé da vida e blá, blá, blá e tal. Filho desejado, né? Que a gente fala, adoro. Filho desejado, né? E o outro não desejado. Gente, eu não tô falando desse aspecto racional e normal dos seus pais para ter filhos, não. Eu tô falando do processo mais instintivo e natural dos seus pais de dar vida para pagar a vida. Ó, vocês podem escutar aí do coach que vocês quiserem, guru e tal. Aquela coisa de essência de vida que é muito importante e tudo mais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós somos bicho. Nós somos bicho. E há uma parte de nós que instintivamente paga a vida com a vida. Paga a vida com a vida. É assim que funciona. O ponto é que nós estamos tão desconectados disso, tão desconectados, que muitos de nós não conseguimos dar a vida, seja do ponto de vista biológico, de ficar grávida, tá? De engravidar alguém, de passar a vida adiante, como de passar a vida adiante nos propósitos profissionais. Por uma total desconexão de que você está compensando a vida que você recebeu. Você está. Quando você entrega uma coisa profissionalmente que valha pra você, a princípio, que inclusive se não valer pra você, nem preço digno você consegue colocar no seu trabalho, quando você consegue sentir isso aqui, que você tá pagando pela vida, entregando algo pela vida que você recebeu. E esse algo pode ser sua comida, pode ser a sua concepção terapêutica, pode ser as aulas que você dá, entende? Quando você consegue ter essa consciência, você para de se preocupar com o que você é, com o seu rótulo, e entende que você está entregando quem você é. Você está entregando sua essência, que aquilo não precisa de um rótulo. Que você não precisa ficar procurando um nome para o seu propósito. E que você não vai encontrar isso num curso. Você não vai. Entende? Não vai. Não vai ter ninguém de fora que vai te falar isso, não. Isso é algo que vem de dentro. Você consegue conceber que a sua vida em si é um propósito do ciclo da vida? Que ao preço e ao peso que foi para todos que te antecederam, a vida seguiu? E que nesse propósito, todos os seus antecessores, em especial a sua mãe, teve sucesso? E é por isso que a mãe é a cara do sucesso, que o Bert Helling diz, e na maternidade, toda mãe, toda mulher viveu o sucesso do feminino. Todas! Porque elas passaram a vida adiante. Como uma galinha, como uma baleia, como um cachorro ou qualquer outro bicho fêmea, entende? Ela entregou para o mundo uma vida. E ponto. Entende? Sua mãe tem N defeitos. Seu pai tem M. Como uma pessoa comum que faz parte da sociedade, que é imbuída por valores culturais, morais, dogmáticos, entende? Que teve uma criação não perfeita, assim como você. Mas todo homem, toda mulher, todo macho e toda fêmea, entendem? Estão a serviço de algo maior quando passam a vida adiante. Se você não toma a sua vida como um grande propósito desse ciclo e não percebe que você é uma abelha e que você tem algo para entregar, sim, você tem. E que basta que você se conecte com a sua essência que você vai perceber o que é esse algo. A abelha, ela não entrega. Deixa eu pensar aqui uma outra coisa que me ajuda aqui. Eu quero dizer que a baleia não entrega um produto, um alimento que outro bicho entrega. A baleia só entrega mel. A essência dela é fazer mel. Ela é uma abelha. Entende? Ela não vai entregar uma outra coisa.
Tá? Eu tô tentando buscar aqui alguma... Vamos supor, se a gente pudesse conectar a abelha com uma planta, tá? Um pé de milho entrega milho. Ele não vai entregar laranja, ele vai entregar milho. A abelha, ela não vai entregar o açaí. Ela não vai entregar milho, ela vai entregar mel. Esse é o propósito dela. Eu tô falando isso com vocês porque nós vamos chegar num ponto onde você vai perceber que você vai entregar o que você é. Entende? Se você é mel, você entrega mel. Se você é milho, você entrega milho. Se você é açaí, você entrega açaí. Entende? Você não tem que ficar procurando fora uma coisa que você tem pra entregar, não. Você entrega quem você é. Você entrega a sua essência. Entende? É isso que você entrega. E aí nós vamos entrar num tema, nós vamos começar a falar sobre ele a partir de segunda-feira, que são os talentos natos. Eu não vou ficar antecipando muito disso não, porque já vai ser as aulas, uma das aulas do próximo mês de agosto, tá? Não tem ninguém, pra sua sorte e pra minha sorte, não tem ninguém no mundo que não tenha vindo com nada pra entregar. Não tem. Essa pessoa tem algo que inclusive ela recebeu de forma nata. Que daí fala talentos nato, é nato, de nascituro, de nascimento, de nascer, de linhagem. Não tem ninguém que não tenha nada pra entregar. Não tem. Então você não preocupe e nunca mais diga que você não tem um propósito. Não fale isso. Porque isso não é verdade. Entende? A sua vida em si é um propósito. Você é o propósito de alguém. E ademais disso tudo, há algo que só você tem para entregar aqui. É com essa postura que você vai procurar um propósito, se é que você acha que isso precisa na sua vida. Que você precisa de um rótulo para isso. E tá tudo bem. Mas é nessa postura. Você tem algo único, que é só seu. Que veio de uma linhagem específica, que é a sua. Então, às vezes, você não vai ser bom uma coisa rotulada, mas você vai ser bom em outra. Por exemplo, a história de My Life. Eu falei com vocês que hoje eu